Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Já sentindo saudade do mano Felipe, né? Mas graças a Deus hoje Jesus mandou a assistente aí, a sobrinha, para ajudar a gente aqui na transmissão. Amém? Feliz por ver a Bataciana com a gente, a irmã Marineide, a nossa irmã que nunca mais esteve conosco, a nossa amada vizinha ali, Risete, que benção, né? E é de camarote, glória a Deus que ela está assistindo o culto, aleluia. Glória a Deus, né? João Batista, mais alinhado de que, né, irmão? Aleluia. Eita, que benção, irmão. É Daniel, né? Aleluia. Eita, glória de camarote. Glória a Jesus, né? A irmã Nininha, Zefinha, tudo chique como sempre. Até eu vim muito produzido hoje, né? Glória a Deus. É festa, né? Aniversário de um ano. É porque eu me acordei humilde hoje, né? Aí eu tô assim, amém? Feliz da vida por um ano de ponto de pregação aqui no Alto José do Pinho. É um ano completados agora em agosto, para a glória de Deus, né? Mas eu estava dizendo às irmãs que nós aproveitaríamos para também expressar a Deus a nossa gratidão pela denominação, né? Que responde juridicamente por essa obra e espiritualmente também a instituição Templo do Corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a gente celebra também esses 22 anos da denominação nessa reunião, nesse conclave simples, porém espiritual, como estava dizendo a nossa irmã Marineide, que é o que interessa para Deus, a qualidade, né? Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos crentes no que diz a Escritura Sagrada. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. E glória a Deus, como diz o poeta, aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, aqui tem mais de 4, mais que 5, mais que 6. Amém? E Jesus está aqui, quem está feliz dá glória a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vem de 4 ministrações aqui, um seriado que eu intitulei o Beabá da Fé, mas hoje, tendo em vista que nós estamos agradecendo a Deus, né, por um ano desse espaço aqui, onde a gente faz culto na residência da nossa irmã Zefinha, e também agradecendo a Deus, né, por mais um ano da nossa denominação, me veio ao coração voltar a uma temática que sempre abordamos quando chega essa data, essa época de aniversário da denominação. É importante dizer que denominação é diferente de igreja, não é? Denominação é uma instituição que deve ser, pelo menos está no registro, né, filantrópica e sem fins lucrativos. Eu digo deve ser porque, infelizmente, a maioria das denominações se tornaram meio de vida. O Evangelho tornou-se meio de vida por muita gente. E nós que, pela misericórdia de Deus, fazemos o templo do corpo de Cristo, cuidamos de que isso não aconteça em nossa denominação. Então, eu falei de 20 e poucos anos, né? Mas, na verdade, eu estava tentando abrir o WhatsApp aqui para achar exatamente a postagem que eu fiz quando recebi o convite das irmãs para vir responder pastoralmente por essa obra. Eu fiz a postagem, Templo do Corpo de Cristo, a denominação está viva, porque nós paramos com a atividade em nossa sede, no nosso templo, mas a denominação está viva. E quando
nós fomos chamados para essa cobertura espiritual, foi exatamente nesse período. Por isso que a gente está celebrando um ano do ponto de pregação. Não é? 20 anos. Aí eu até postei que foi um presente que nós ganhamos do Senhor, com a ativação do ponto de pregação aqui na rua principal, número 69, no Alto José do Pinho. Amém? Essa rua fica em frente ao Achaqui da Avenida Norte. E os cultos acontecem todas as quartas-feiras. Então, estamos completando um ano deste ponto de pregação e 21 anos do templo do corpo de Cristo. Amém? E é importante deixar isso claro para as pessoas. Templo do corpo de Cristo é o nome da denominação que a gente faz parte, que eu pastoreio, que eu presido pela misericórdia de Deus, e que se porventura houver alguma, digamos que não haverá, até porque não temos placa nem nada aqui, mas intervenção municipal, a gente responde juridicamente pela obra, não é? Que graças a Deus tem o seu registro, tem o seu CNPJ e é reconhecida em todo o Brasil. Por isso, e tem esse reconhecimento também em qualquer lugar do mundo, pela Federação República do Brasil. Louvado seja Deus. Mas esta denominação é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Graças a Deus, ela nunca foi motivada, né, por dinheiro. A gente colhe oferta e colhe dízimo porque isso faz parte da devoção cristã. Isso faz parte da consciência cristã de gratidão a Deus. À luz da Bíblia, quem oferta e quem dizima está sendo grato a Deus. Está sendo uma pessoa que reconhece que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes e que ninguém tem nada se do alto não lhe for dado. Significando então que quem não oferta e não dizima é ingrato. E pronto. Não é? Infelizmente, muitos pastores torceram o princípio do dízimo e da oferta, como transformar, por exemplo, um termo usado na Igreja Católica, indulgência, como se a pessoa comprasse Deus. Deus não se vende. A Bíblia diz que Deus não aceita suborno. Então, quem dá o dízimo pensando em nunca ficar doente está enganado, porque dizimar não é pagar plano de saúde celestial, né? Quem dizima pensando em não ser roubado, furtado, assaltado, está enganado, porque dízimo não é pagamento de segurança, né? Entendeu, irmãos? Então, dízimo não pode ser uma coisa que você negocia por uma vitória da causa na justiça, pela solução de um problema. Dízimo não é moeda de troca. Amém? Então, como oferta também não é. E é importante a gente dizer isso. Por quê? Porque pela misericórdia de Deus, ao longo desses 21 anos, templo do corpo de Cristo não cedeu à realidade que infelizmente predomina no segmento evangélico, de denominação se transformar em meio de vida. Não é? Louvado seja Deus. Amém, amados? Amém. E é uma instituição filantrópica, porque a gente, na medida do nosso possível, ajuda os nossos necessitados, os necessitados do nosso convívio, que a Bíblia chama os domésticos da fé. Amém? E é uma denominação relativamente nova, para a vista de muitas denominações que nós temos aí. Esse negócio de denominação é negócio de homem mesmo, é uma organização social, não é? E as denominações evangélicas, elas surgem, eu gosto de dar esse relato histórico, elas surgem depois da Reforma Protestante, não é? A Reforma Protestante que acontece no século XVI, porque desde o século IV, não é? Os anos 380, o imperador romano, não é? Que não foi Constantino, foi Teodósio. Constantino oficializa supostamente a religião do império, dando uma trégua à perseguição que os cristãos, discípulos de Jesus, sofriam, ou os que sucedem os apóstolos sofriam, né? Entre conflitos que teve. Inclusive Constantino ele vai para uma guerra contra o seu irmão,
e ele recebe uma direção de Deus de ir com o sinal da cruz. Aí ele dá uma trégua para os cristãos de verdade. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. Eu até tenho ensinado que não existe cristão meio termo. Não é? Isso aqui não é fobia religiosa, para depois não acharem que eu sou fóbico às outras religiões. Não é? Mas ser cristão é seguir a Cristo. Não existe cristão meio termo. Não existe cristão espírita, budista, kardecista. Não existe cristão católico. Não existe cristão maometano. Não existe cristão muçulmano. Não existe cristão shintoísta. Não existe cristão budista. Ou é cristão ou não é cristão. Ou segue a Cristo ou não segue a Cristo. Não tem como seguir a Cristo e seguir mais alguém. Se eu sigo Cristo e sigo mais alguém, eu não sou cristão. Eu sou qualquer coisa, menos cristão. Porque ser cristão é seguir a Cristo. E só a Cristo. Amém? É tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, amados? É importante entender isso. Não é? E os cristãos, antes de surgir a Igreja Católica, o pessoal diz que a Igreja Católica é a primeira igreja do mundo. De fato. Mas não é a certa, não é a perfeita e não é a ideal. Por quê? O imperador Teodósio, nos anos 380, ele oficializa o cristianismo como religião do império. Só que aí o que ele faz? Ele pega uma vasta de princípios, inclusive pagãos, e insere no que ele passa agora a chamar de cristianismo. Onde Jesus não é o centro. Quem é o centro são as normas romanas, que é levantado uma liderança eclesiástica, ou chamado clero, onde existem os personagens que a gente conhece da Igreja Católica, como padre, papa, bispo, arcebispo, e aí tem essas nomenclaturas que não é adotada em parte pela Igreja Evangélica. Passa-se os anos, e só no século XVI, uma coisa interessante, quando Teodósio faz isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem mais proeminência, ela não tem mais vez e voz, Daniel. Aí a palavra de Deus, ela fica de lado, entende? E aí, inclusive, as celebrações religiosas não são feitas numa linguagem que o povo conhecia, porque, para bem da verdade, como Roma dominava na Palestina, o ideal era que fosse usado o grego koiné, que era o grego da época de Jesus, mas aí Roma usava o latim, que era a língua do império. E aí latim, pouca gente sabia. E inclusive quando a religião ultrapassa as fronteiras ocidentais, orientais e de todos os outros continentes, a língua predominante é o latim. Só lá no século XVI, que é quando acontece a reforma chamada protestante, quando Lutero coloca as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, aí que acontece a revolução dentro da Igreja Católica, e aí surge o chamado movimento protestante. E aí, com as missões protestantes, que é uma perspectiva diferente agora da fé, da crença, né? Onde a Bíblia tem proeminência, onde Jesus é o centro, e aí começa a ter outros nomes, e aí surge o que a gente conhece hoje como as igrejas reformadas, as igrejas luteranas, metodistas, episcopais, e etc. e tal. As igrejas evangélicas, elas só passam a surgir, aí são as denominações também, e essas que eu falei são denominações. Porque o que é denominação? São instituições sociais, religiosas, filantrópicas, sem fins lucrativos. Não é? As igrejas evangélicas, elas passam a existir a partir do movimento evangelical, que surge na Europa no ano de 1902, que quando vem para o Brasil, aí tem a linguagem adaptada ao português brasileiro, não é? Que é o chamado evangélico. Amém? E aí nós passamos agora a ter essa identidade de protestantes evangélicos. Supostamente todo evangélico seria protestante, mas parece que não é, porque a ideia do movimento evangélico era uma ideia ecumênica protestante.
Ecumenismo não é um princípio bíblico. Por que ecumenismo não é um princípio bíblico? O que é ecumenismo? Vocês sabem. Como se fala, por exemplo, numa formatura. Culto ecumênico. Eu estou fazendo 2 cursos, já está pensando, meu Deus do céu, na formatura daqui a 4 anos. Aí tem a sugestão do culto ecumênico. Aí uma pessoa perguntou na sala, o que é culto ecumênico? Aí alguém sabiamente respondeu, é a mistura de todas as crenças, de todas as religiões. Porque na sala tem católico, catimbozeiro, crente, pastor, enfim, né? É uma reunião que agrada a todo mundo, né? Aí, o ecumenismo protestante, né? Que é o nome dado para o segmento evangélico. O que é ser evangélico? É aderir às mentalidades protestantes da época da Reforma, entende? Porque como havia as missões protestantes, que de acordo com os seus países tinham uma nomenclatura, além da nomenclatura, tinha também as nomenclaturas que era diferente. Tinha também os pontos de vista teológico diferentes, como ainda a gente tem hoje. Pentecostal, tradicional, só que na época não tinha essa discussão. Essa discussão ela é praticamente recente comparada à Reforma. Mas havia a questão da salvação fatalista, da predestinação fatalista e da salvação não predestinada. Então, por essas e outras questões teológicas, a gente tinha diferenças nos nomes das missões protestantes. Então, quando o movimento evangélico surge no ano de 1902, a ideia é de unir as mentalidades protestantes. Aí surge o movimento evangélico. O que é ser evangélico? Ser evangélico é ser adepto da reforma protestante e propagar a comunhão, a unidade, a união entre os mais diversos tipos filosóficos, teológicos da época da reforma. Por que eu estou explicando isso? Porque eu estou querendo dizer exatamente, amados, que ser cristão, aleluia, transcende a ser protestante e a ser evangélico. Amém, igreja? Tem muitos, aí é onde o bicho pega, né? Porque infelizmente tem muitos evangélicos que de cristão não tem nada. Entende agora, irmão, a diferença? Aleluia. Tem muitos protestantes que de cristão não tem nada. E não importa ser religioso, não importa ter um sistema de crença, não importa fazer parte da igreja X, da igreja Y, da igreja Z. O que importa é ser cristão, porque ser cristão é ter nascido de novo. Ser cristão é ter os pecados perdoados. Ser cristão é ter o nome escrito no livro da vida. Ser cristão é se afeiçoar de Cristo. Ser cristão é olhar e só para Jesus, o autor e consumador da fé. Ser cristão é ser cidadão dos céus, e ser cristão é o que é ser salvífico. Aleluia. Se importa em ser cristão e não ter uma religião. Religião não salva. Amém? Religião não salva. Fazer parte da igreja tal, templo do corpo de Cristo, Batista, Assembleia, Universal, Mundial, Congregacional, Internacional da Graça, é tudo boa. Ao mesmo tempo, nada presta. E eu já mencionei a nossa denominação, para dizer que eu sou hipócrita, né? Por quê? Porque é constituída por seres humanos. E não há ser humano perfeito. Ou há? Não, não há. E por não sermos perfeitos, não existe perfeição em nada que o homem faz. Amém, amados? Não existe perfeição em instituição. É importante as pessoas entenderem isso. Porque às vezes as pessoas até gostam de ouvir a palavra, gostam de ouvir os hinos, até sentem sede e fome de Deus, querem às vezes até uma mudança, uma transformação em suas vidas. Mas aí quando elas param e diz: qual igreja eu vou frequentar? E aí, se ela tem uma história de alguém, de alguma igreja, ela diz: para ali eu não vou, não. Se ela conhece alguém todo errado de alguma igreja, ela diz: eu conheço uns crentes dessa igreja e misericórdia. Entende agora, irmão? Aí a pessoa
não se relaciona com Jesus, que não tem nada a ver com os meus erros e com os seus erros e com os erros de ninguém, não se envolve com Jesus, não se converte a Jesus, como se Jesus tivesse culpa, como se Jesus fosse alguém que decepcionasse, como se Jesus fosse alguém que lhe causou dano, que lhe causou falta. Quero dizer a você que está me assistindo pelo Face, você que está me ouvindo pela rádio, você que está me assistindo pelo YouTube, que Jesus não tem falha, que em Jesus não encontramos dolo, que em Jesus não há mácula, e que Jesus não tem culpa de nada. Amém? E que você tem que procurar olhar para Jesus para se salvar. Procure se relacionar com Jesus. Pastor, mas eu vou ficar sem congregar? Não, precisa congregar. Precisa sim congregar. Precisa se juntar a um grupo. Hebreus 10:25. É necessário que estejamos juntos, admoestando-nos uns aos outros, porque aquele dia de se encontrar com o Senhor se aproxima. A gente pode partir dessa para a eternidade em qualquer instante, porque, como diz ainda a minha avó, que se Deus assim permitir, para o mês de setembro, dia 10, ela completa 101 anos, ela diz que para morrer basta estar vivo. E para se encontrar com Jesus, basta estar vivo. Para se encontrar pela morte. Como também Jesus está voltando. E é necessário, aleluia, que você esteja na presença de Jesus, para que, se for um desses eventos ocorridos nessa brevidade de tempo, você possa ter a sua salvação, a sua eternidade assegurada com Deus. Amém, amados? E louvado seja Deus que nós, 21 anos de denominação, mantemos esse foco, mantemos essa pegada de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de ser uma denominação que faz a diferença no seu raio de alcance. Temos sofrido intempéries, mas não temos nos descaracterizado do foco de ser igreja. Porque a denominação, ela contém a igreja. Amém? A igreja está contida na denominação. Era bom que a denominação estivesse contida na igreja, no sentido de todos serem igreja. Mas infelizmente nem todos nós que fazemos parte de alguma denominação somos igreja. Porque o que é ser igreja? Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 24. Ser igreja é estar sujeito a Cristo. E o que é esta sujeição a Cristo? É a busca pela obediência à sua palavra, aos princípios estabelecidos por Deus na Escritura, as verdades contidas na Escritura, os conceitos definidos pela Escritura. A Bíblia Sagrada. Sujeição a Cristo é isso. Porque não existe sujeição a Cristo sem coadunar esta palavra, pôr em prática, vivenciar esta palavra. Isso não significa perfeição, porque às vezes as pessoas exigem de nós perfeição. Às vezes nós mesmos, inclusive, cobramos de nós demais. Tem gente que diz assim: rapaz, eu não consigo ser crente não, porque ser crente tem que andar assim, tem que andar assado, tem que andar mais na linha que nem trem. É óbvio, você tem que procurar andar direito em todos os lugares, você tem que procurar ser bom em tudo que você faz, não é? Sem, obviamente, botar ninguém para trás, sem humilhar ninguém. Como nós devemos cuidar de ser assertivos na vontade de Deus. Mas isso não significa que nós sejamos perfeitos.
É onde a gente conta, amados, com a graça e com a misericórdia. Porque não é pelas obras que somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 28. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a salvação não é meritória. Eu devo cuidar de ser agradável a Deus. Eu devo cuidar de obedecer a Deus, porque está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que quando Jesus se manifestar como labareda de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não são obedientes ao seu evangelho. O que é evangelho? Evangelho são normas, regras, doutrinas, princípios, verdades, valores, os conceitos aqui na palavra estabelecidos. Então, quem não procurar ser obediente ao evangelho, por castigo, padecerá eterna perdição. Aí você diz, mas pastor, que contrassenso, a salvação não é meritória, mas a Bíblia manda que a gente obedeça, sim. Porque o cuidar de obedecer é o termômetro da fé que você diz que tem Deus, da crença que você diz que tem Deus, do amor que a gente diz ter a Deus. Se eu perguntar, eu ia botar aqui a torcida do Santa Cruz, vai estar todo mundo triste, arrasado, o negócio está sério pro lado do Santa. Se você encher um ginásio, né? O maior que a gente tem aqui, eu acho que ainda é o Arruda, né? Apesar de ter a arena aqui, mas se você, quantas pessoas cabem hoje ali num Arrudão assim? Só 45, eu acho que cabe mais, né? Né? Cabe um bocado de gente. Aí se você chegar ali, quem ama a Deus, todo mundo vai levantar. Vamos dizer que ama a Deus? Vai, irmão. A maioria vai levantar. Só não vai levantar quem não ouvir direito. Né? E todo mundo diz que ama a Deus. Mas o que afere o meu amor ao Senhor é o meu comprometimento com a palavra. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 23. Quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Entende por que a obediência é uma pedida do divino? Entende por que a obediência é uma ordenância do divino? É uma ordem imperativa do divino? Porque é o termômetro disso que eu digo ter com Deus. Fé em Deus, crença em Deus, amor a Deus. Se eu não procurar obedecê-lo, essa fé é de boca para fora. Essa crença é estilo lagartixa. Tudo que você perguntar, ela concorda. Né? Pergunta a lagartixa, concorda. Tá tudo bem, ela. E aí? A lagartixa fica balançando a cabeça para cima e para baixo. Né? Esse amor que você diz ter a Deus, sem comprometimento com a palavra, não é um amor verdadeiro. Isso quem disse, irmãos, foi Jesus. É um dos diferenciais da nossa denominação. A gente prega princípios e verdades bíblicas. Não são coisas da cabeça do pastor. Até porque a gente entende, conforme está escrito em João capítulo 7, que se crermos como diz a Escritura, Lucas, se não me engano, capítulo 7, eu só vou aqui buscar essa referência, que agora eu confundi com João. Lucas, capítulo, não é João mesmo, né? João capítulo 7, porque se crermos como diz a Escritura, rios de água viva fluirão em nosso interior. Amém, amados? João capítulo 7, versículo de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio d'água viva correrão de seu ventre interior, em outras versões. Porque eu não posso, Daniel e amada irmã e amados irmãos e ouvintes, ser crente do meu jeito, como eu gostaria que fosse, como eu imagino que deva ser. Eu tenho que procurar crer como diz
a Escritura, para que rio de água viva flua dentro de mim. E mais abaixo, versículo 29, diz que esse rio de água viva é o Espírito Santo, aleluia, que passa a habitar em nós. Para se cumprir o que está escrito em João 14, 23. Se me ama, guarda a minha palavra, sereis amados de meu Pai, viremos e faremos morada. Então é mais do que ter uma religião, esse negócio de ser cristão. É mais do que fazer parte de uma denominação. É necessário fazer parte de uma denominação evangélica. E no seriado que eu fiz sobre o beabá da fé, na parte 1, eu dou uma definição do que caracteriza uma igreja evangélica. Porque supostamente ainda, apesar das falhas da igreja evangélica, apesar da necessidade de uma reforma geral que as igrejas evangélicas precisam sofrer, dificilmente você vai encontrar um outro segmento onde a palavra de Deus ainda tenha 75% de proeminência. Dificilmente você vai encontrar outro segmento evangélico que a palavra de Deus seja a única regra de fé e prática. Sim, pastor, mas o senhor disse que a maioria das denominações tem colocado a Bíblia de lado, mas ainda assim, com essa lateralização da Bíblia, eu usei até um termo anatômico, né? A Bíblia ainda tem vez e voz. Entende? A Bíblia ainda tem vez e voz. Por isso que a gente fala de você procurar uma igreja evangélica genuína, não perfeita, porque eu já acabei de dizer que não existe igreja perfeita. Mas a genuinidade da igreja evangélica está em a palavra de Deus ser o livro bússola. Amém? Em Jesus Cristo ser o único e suficiente Salvador. O sangue de Jesus ser o único elemento que nos perdoa os pecados. E a salvação pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque por mais que façamos, não merecemos. Amém? A gente pode até chegar, eu duvido, 99,9, mas não chega a 100. Por isso é que pela graça somos salvos. Amém, amados? Denominação é algo que tem existido há séculos, de fato. Mas a igreja, ela é milenar. Porque ser igreja, como eu já defini aqui em Efésios 4, 24, é estar sujeito a Cristo. Isso é a definição de igreja no Novo Testamento. No Velho Testamento, a historicidade de Gênesis a Malaquias nos ensina que ser igreja é responder de forma positiva, entende? A revelação divina. É obedecer a revelação de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Ser igreja no Velho Testamento é isso. No Velho Testamento, o que no Novo é chamado de cristão, de justo, no Velho de nascido de novo, no Velho Testamento era chamado de o justo. O justo do Velho Testamento corresponde ao cristão do Novo, ao nascido de novo. Era um termo aplicado aos judeus, o termo justo. Por quê? Porque os judeus é um povo que surge com um propósito divino. Capítulo 11 de Gênesis, a humanidade estava distante de Deus, distante ao ponto de não saber o caminho de volta. Estavam cegos espiritualmente, completamente cegos, Marineide, sem saber agora como achar Deus. Mas aí a Bíblia diz que Deus chama um homem do meio de uma nação pagã, idólatra, cuja família, inclusive, adorava os outros deuses, adorava o sol, a lua, o mar, as estrelas, adorava essa coisa toda, e diz: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei, que é Abraão. Daí surge o significado de igreja, eclésia, chamado para fora. Amém? Igreja significa isso. E aí
a partir de Abraão, surge um novo povo, que mais na frente é chamado povo de Israel, porque Abraão tem filhos, e aí um desses filhos, né, gera Jacó, e Jacó tem uma experiência com Deus, o seu nome é transformado, é mudado para Israel. Comumente esse povo é chamado de Israel, historicamente por questões até de comportamento, esse povo passa agora a ser chamado de judeu, porque um dos filhos de Jacó é chamado de Judá, e os seus descendentes, que constituem a tribo de Judá, são os mais tementes, são os mais fiéis a Deus. Por isso que agora são chamados de judeus. E aí Deus faz uma promessa aos descendentes de Judá, que deles viriam o Salvador, que é a pessoa de Jesus. Por isso que em João capítulo de número 4, João capítulo 3, Jesus diz que a salvação vem dos judeus, porque a promessa estava ali, de Jesus nascer da tribo de Judá. Comumente é o povo de Israel, ou povo de Deus. Amém? E aí a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Há um entendimento errado da maioria das pessoas, em João capítulo 1, verso 11, que Jesus veio salvar os judeus, e como os judeus deram as costas para ele, ele resolveu salvar os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são descendentes de Abraão. São aqueles que não têm sangue hebreu correndo na veia. São chamados ficados para trás. Nós, brasileiros, geneticamente, historicamente, somos chamados gentios. A não ser que alguém, porventura, que esteja me assistindo aqui agora e me ouvindo, seja descendente de judeus. Mas a mãe tem que ser judia. Amém? Ser judeu não é o que a gente aprendeu como pirraia, não. É o que dá na mãe, que chuta o pai, que esculhamba a família. Não, isso não é ser judeu. Ser judeu é ter precedentes geneticamente da linhagem de Abraão. Amém? Então, ser gentil espiritualmente é ficados para trás. Só que Jesus não veio salvar só os judeus. Jesus vem dos judeus. Ele é descendente de Judá. Ele vem da tribo de Judá. Mas ele não veio só para salvar os judeus. Ele vem para restaurar o papel messiânico de Israel. O papel messiânico da tribo de Judá. Que era para ser a tribo que deveria estar pregando o evangelho. É a nação que deveria estar tornando Deus conhecido para o povo que adora a imagem de escultura, para o povo que, como na Índia, adora rato, vaca, elefante e cobra, para o povo que anda adorando o sol, a lua, como na antiguidade o povo adorava o sol, a lua, chamava de Naná, Mingau, e adorava Astarote, adorava Baal, adorava um monte de ídolos. Era para o povo de Israel estar pregando este evangelho. Só que o povo de Israel rejeitou Jesus como Salvador, como Messias. E aí a obra não podia parar. Todos agora, independente da pregação dos judeus, que confessam Jesus como Salvador, são chamados filhos de Deus. Porque Deus não veio só salvar os judeus. A Bíblia diz em João 3,16, e quem não conhecer esse versículo, meu Deus do céu, não conhece Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente continua com este seriado.